Então, vamos falar agora sobre o quê? O fator pensamento na realização. O que é que os nossos pensamentos têm a ver com a capacidade que nós temos de realizar algo? Não importa o tamanho, seja grande, seja pequeno, seja uma pequena viagem, seja uma viagem, uma volta ao mundo, isso não importa. Tudo aquilo que se alcança e tudo aquilo que se deixa de alcançar é o resultado direto dos nossos próprios pensamentos. Pensamentos criam vibração. Vibração cria energia necessária para a concretização. É tão simples quanto isto. Num universo justamente ordenado, onde a perda do equilíbrio significaria a destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e a força do ser humano, a pureza e a impureza, são suas e não dos outros. São provocadas por ele mesmo e não por outras pessoas, e só podem ser alteradas por ele mesmo, nunca por outro. Ou seja, tudo aquilo que acontece na minha vida, eu sou diretamente responsável. Seja bom, seja mau, seja assim, seja mais ou menos. Parem de culpar as outras pessoas pelas vossas frustrações e pela vossa falta de sucesso. Culpem-se a vocês mesmos, analisem o que é que eu estou a fazer. Eu este mês tive aqui uma situação que tive que parar para pensar o que é que não estava a funcionar bem. E acho que já toda a gente sabe que eu tenho duas formas de abrir o meu raciocínio. Ou passo a ferro, ou faço uma rendinha, uns saquinhos para oferecer aos clientes. E é a forma que eu encontrei para me fazer as ideias fluírem e mesmo tentar perceber aquilo em que eu tenho que mudar. Cada um tem a sua própria... Há pessoas que gostam de correr, há pessoas que gostam de nadar, há pessoas que gostam de ir para a beira da praia. Encontrem a vossa forma, ou a vossa fórmula. A sua condição é também própria dele e não de outro ser humano. Os seus sentimentos, a sua felicidade evoluem a partir do seu interior. Como ele pensa, assim é. Como ele continua a pensar, assim permanece. Isto é uma coisa que a mim me faz muita espécie. Como é que as pessoas estão numa situação degradante, horrível, e continuam como estar sentado em cima de um prego afiado, que causa uma dor imensa, e a pessoa simplesmente decide continuar sentada em cima do prego? Não, a minha capacidade cognitiva, mental, não consegue. Eu não consigo pensar como é que uma pessoa é capaz de não estar bem e continuar a deixar-se estar assim. Obrigada, Aninha. Um ser humano forte não pode ajudar um ser humano mais fraco, a não ser que o mais fraco esteja disposto a ser ajudado. E mesmo assim, o fraco tem de se tornar forte por si próprio. Tem de, pelo menos, ou pelos seus esforços, desenvolver a força que admira na outra pessoa. Ninguém consegue. Há pessoas que pensam, entraram para o círculo de membros, vão ficar ricas. O que eu ensino no círculo de membros é as formas, aquilo que me fez eu tornar-me uma pessoa próspera. Não é segredo para ninguém, que já tive muitas dificuldades financeiras. Eu não escondo. E o que é que eu ensino no grupo? O que é que eu fiz para chegar onde cheguei? Mas eu não vou poder fazer por nenhum de vocês. Vocês é que vão ter que fazer, que passar por esse processo. Entendem? Ninguém, a não ser ele próprio, pode alterar a sua condição. Tem sido comum o ser humano pensar e dizer muitos seres humanos são escravos porque é um opressor. Odiamos o opressor. Agora, porém, há entre um número cada vez maior de pessoas uma tendência a inverter esse julgamento e a dizer: é-se um opressor porque muitos são escravos. Desprezamos os escravos. A verdade é que o opressor e o escravo são parceiros na ignorância, tanto um como o outro. E embora pareçam atacar-se mutuamente, estão na realidade a atacar-se a si próprios. Um conhecimento perfeito percebe a ação da lei na fraqueza do oprimido e no poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito, vendo o sofrimento que ambos os estados acarretam, não condena nenhum deles. Uma compaixão perfeita abraça tanto o opressor quanto aquele que é oprimido. Aquele que venceu a fraqueza e afastou todos os pensamentos egoístas não pertence nem ao opressor nem ao oprimido.
É um tipo de ser humano à parte. É livre. O ser humano só pode ver-se conquistar e concretizar os seus objetivos se elevar os seus pensamentos. E é um ponto final. Aqui não há se, não há mas, não há vírgulas. Só pode permanecer fraco, objeto infeliz, se recusar a elevar os seus pensamentos. Antes que o ser humano possa alcançar algo, mesmo nas coisas mundanas, estou a falar das coisas terrenas, de terra, comprar uma casa, encontrar um melhor emprego, montar uma empresa que não está a prosperar, pô-la a ser uma empresa próspera, seja o que for, tem a ver com o planeta Terra. Ele deve elevar os seus pensamentos acima da indulgência animal servil. Para ter sucesso, não pode, de forma alguma, desistir de toda a animalidade e egoísmo, mas uma parte deles deve, pelo menos, ser sacrificada. Mas vocês já têm que ter um bocadinho de egoísmo. Os coitadinhos vão-vos vir todos bater à porta. E eles são mesmo coitadinhos e coitadinhas de espírito. Um ser humano cujo primeiro pensamento é indulgência bruta não poderia pensar claramente nem planear metodicamente. Não poderia encontrar e desenvolver os seus recursos latentes e fracassaria em qualquer empreendimento. Não tendo começado a controlar os seus pensamentos, não está em condições de controlar os assuntos e de assumir responsabilidades sérias. Se a pessoa não é dona nem da sua cabeça, como é que quer ser dona de outra coisa qualquer? Expliquem-me. Uma pessoa que é escravo de si própria, da sua cabeça, dos seus pensamentos, das suas mudanças de humor repentinas, da sua ansiedade, da sua neurose, como é que pode criar alguma coisa? Não pode. Não tendo começado a controlar os seus pensamentos, não está em condições de controlar assuntos e de assumir responsabilidades sérias. Não está apto a agir de forma independente e a manter-se sozinho. Mas ele é limitado apenas pelo pensamento que escolheu. Não pode haver progresso nem realização sem sacrifício. O sucesso mundano de um ser humano está na medida em que ele sacrificar os seus pensamentos animais confusos e fixar a sua mente no desenvolvimento dos seus pensamentos, dos seus planos, no fortalecimento da sua determinação e da sua autoconfiança. Porque se vocês escolhem em pensar nas dívidas, porquê que vocês não escolhem em pensar em formas de fazer dinheiro? É o contrário uma da outra. Vocês acordam, imaginem que tem aqui alguém que me está a ouvir que está com muitas dívidas. Isso é normal, faz parte de estarem. Vocês não são piores pessoas porque têm dívidas, até muito pelo contrário. Olá, Carlinha. Vocês acordam hoje de manhã a pensar: olá, Lili, meu amor. Vocês acordam a pensar assim: tenho esta dívida, aquela e outra para pagar, como é que eu vou fazer para. Tenho aquela, os credores vão vir atrás de mim. Porquê é que vocês não escolhem? Obrigada, Lili, meu amor. Porquê é que vocês não escolhem pensar assim: o que é que eu vou fazer para fazer dinheiro, para pagar estas dívidas? O vosso estado de espírito muda completamente. Isso é que é ser dona do seu cérebro, dos seus pensamentos conscientes e inconscientes e do nosso subconsciente. Ou seja, controlar completamente a nossa mente. E quanto mais alto ele elevar os seus pensamentos, quanto mais franco, mais íntegro e justo se tornar, maior será o seu sucesso. Mais abençoadas e duradouras serão as suas realizações. O universo não favorece o ganancioso. Se é ganancioso, nada tem a ver com o ambicioso, porque se vocês não tiverem um certo grau de ambição, nunca vão realizar nada. O desonesto, o vicioso, embora à superfície possa às vezes parecer que sim, ele ajuda o honesto, magnânimo e virtuoso. Todos os grandes mestres declararam isto de formas variadas e para provar e saber isso é apenas necessário persistir em tornar-se cada vez mais virtuoso, elevando os seus pensamentos. As realizações intelectuais são o resultado do pensamento consagrado à busca do conhecimento ou do belo e verdadeiro na vida e na natureza. Tais realizações podem estar, por vezes, ligadas à vaidade, ambição, mas não são o resultado dessas características, são o resultado natural de um esforço longo e árduo e de pensamentos puros e desinteressados.
As realizações espirituais são a consumação de inspirações santas. Olá, Dona Conceição! Aquele que vive constantemente na conexão de pensamentos novos e elevados, que se debruça sobre tudo que é puro e altruísta, irá tão seguramente como o Sol atinge o seu zenite e a Lua se torna cheia. Torna-se sábio e nobre em caráter e elevar-se a uma posição de influência e de bem-aventurança. A realização de qualquer tipo é a coroa do esforço, o diadema do pensamento. Com a ajuda do autocontrole, da determinação, da pureza, da retidão e do pensamento bem dirigido, seja quem for o ser humano, ascende, eleva-se. Com a ajuda da animalidade, da indolência, da impureza, da corrupção, da confusão de pensamentos, o ser humano decai. Não pense que é o contrário. O ser humano pode elevar-se a um alto sucesso no mundo e até mesmo a altitudes elevadas no reino espiritual. E novamente descer à fraqueza e à miséria, permitindo que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos tomem posse dele. As vitórias alcançadas pelo pensamento correto só podem ser mantidas pela vigilância. Muitos cedem quando o sucesso está assegurado e rapidamente caem no fracasso novamente. Todas as conquistas, seja no mundo dos negócios, no mundo intelectual, no mundo espiritual, são o resultado de um pensamento claramente dirigido, são governadas pela mesma lei e são do mesmo método. A única diferença reside no objeto de realização. Aquele que deseja realizar pouco deve também sacrificar pouco. Aquele que deseja conseguir muito deve sacrificar muito. E aquele que deseja alcançar imenso deve sacrificar extraordinariamente. Ok? Espero que vocês... Isto são pequeninas dicas. Nós vamos passar a partir de hoje por um processo muito difícil, de 31 dias, ou 32, que o 2 já conta. Muito difícil. E a mais não vai parecer. Porquê? Todas as nossas ações a partir de agora vão ser a bússola para até 2028. E abril de 2028 passa no instante, mas nós temos que passar por esses processos. Ok? Vou desligar aqui no YouTube. Beijinhos para vocês. Até o próximo vídeo.